pelos obstáculos que vinham pela frente. Só para você ter uma ideia, o Cafu fez 9 peneiras para conseguir se tornar um jogador de futebol. Você tem ideia mais ou menos, cara, do que é isso? Eu não sei se você já fez peneira alguma vez, mas bicho, peneira, não adianta o cara falar o contrário, mas peneira é um lugar que te desmotiva. Por que causa isso? Porque você vai para lá achando que você vai passar, achando que você vai jogar bem, de repente até você joga bem, aí você chega lá, não passa, isso já te deixa para baixo, aí de repente você vai saber o motivo, aí o cara fala que você é muito baixo, que você é muito lento, que você tem 2 braços, 2 pernas e tal, umas coisas nada a ver que de vez em quando os caras falam, mesmo você jogando bem, mas a grande verdade é que é um lugar que te desmotiva, e o Cafu passou por isso 9 vezes, meu amigo, para conseguir se tornar um jogador, ou seja, o cara realmente foi persistente. Para você ter uma ideia, nessas peneiras ele fez teste na Portuguesa, no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, foi pro Paraná lá em Foz do Iguaçu, fez teste no São Paulo, e só no São Paulo foram 4 testes e 4 reprovação. Uma coisa interessante disso tudo é que toda vez que ele chegava em casa meio cabisbaixo, quem dava força para ele era o pai dele, bicho. Basicamente dizia para ele não desistir, que uma hora ele iria conseguir. O Cafu, nessas idas e vindas, ele teve uma breve passagem pelo Nacional. Porém, pouco tempo depois que ele entrou no time, ele foi dispensado pelo treinador. Depois que ele saiu do Nacional, ele foi jogar lá no lugar onde ele nasceu, lá no Itaquaquecetuba. E lá no Itaquaquecetuba foi um dos times onde o Cafu mais gostou de jogar, justamente porque foi o lugar onde o Cafu fez grandes amizades, ele tinha um relacionamento muito bom com todo mundo lá. Um detalhe importantíssimo pra gente entender essa linha do tempo do Cafu é que nessa época o Cafu não era lateral direito, ele nem imaginava que ele iria ser lateral, ele jogava como ponta direita, ele era meio campo. Outra coisa interessante também de falar é que, se você percebeu, o nome do Cafu não tem nada a ver com Cafu. Então, da onde saiu o nome Cafu? Tem um jogador antigo aí, se você pesquisar lá no Google, no YouTube, tem um jogador chamado Cafuringa. É um jogador famoso na década de 70, 80 e era um jogador muito habilidoso. Aí o pessoal do Itaquaquecetuba achou que o Cafu ele tinha o jeito do Cafuringa. E aí o pessoal começou a chamar ele de Cafuringa, 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 mas com o tempo o Ringa sumiu e ficou só Cafu. Voltando à linha do tempo, em 1988, o Itaquaquecetuba foi jogar contra o Júnior do São Paulo. E Cafu viu essa oportunidade, ele falou: bicho, agora é hora de eu mostrar meu talento. E aí o Cafu deu a vida naquele jogo, ele se dedicou muito e ele jogou muito bem aquele jogo. O resultado foi que o técnico do Júnior do São Paulo gostou muito do Cafu e pediu para ele ir treinar no São Paulo durante 15 dias. Um detalhe interessante é que esse técnico do Júnior já tinha dispensado o Cafu por 3 vezes. Aí o Cafu foi treinar durante 15 dias, mas em menos de 15 dias o São Paulo pediu os documentos do Cafu para registrar ele como jogador do São Paulo. E finalmente o Cafu conseguiu, depois de muito suor, depois de muitos nãos, depois de trabalhar o psicológico muitas e muitas vezes, ele conseguiu realizar finalmente o seu sonho. Então toda vez que eu chegava em casa e falava pra ele: puta, fui dispensado de novo, ele falava: não, meu, vamos lá, são barreiras que estão colocando na sua vida e você vai superar. E isso foi marcando. Aí, depois de uma semana que eu estava no São Paulo, que eles pediram meu documento para ser inscrito como jogador de São Paulo, aí eu cheguei em casa, escondi os papéis de São Paulo, tava meu pai e minha mãe junto, eu chamei os dois e mostrei o papel do São Paulo para ser inscrito como jogador de São Paulo, né? Meu pai e minha mãe tomou um susto, meu pai falou: o que é isso aí? Eu falei: lembra de todas aquelas barreiras que estavam colocando na minha vida, que só eu poderia superar? Ele falou: lembro, tá aqui, ó. Tá superada essa barreira. Em 1989, o Cafu foi muito pouco aproveitado pelo São Paulo, quase nem jogou, mas mesmo assim foi campeão junto com o time do Paulista daquele ano. Porém, aí veio a mudança do Cafu para lateral. Lembrando, o Cafu não era lateral, o Cafu era meio campo. Porém, ele foi meio que forçado a mudar para lateral, justamente porque na época o lateral do São Paulo ele se lesionou. E o Cafu jogou alguns jogos no São Paulo meio quebrando o galho na lateral. Porém, na lateral ele jogou muito, mas muito bem mesmo. E isso foi bom e ruim pro Cafu. Foi bom porque ele ficava no time titular e ruim porque ele não queria jogar na lateral. Todo cara que joga bola sabe muito bem que jogar na lateral é a pior posição que existe, porque o cara tem que atacar e ao mesmo tempo ele também tem que defender. Ou seja, ele corre que nem um louco. E o Cafu sabia muito bem que a vida de um lateral não é fácil.
Mas aí o Tele Santana chegou no São Paulo para dirigir o São Paulo como técnico. E aí o Tele Santana tinha visto já o Cafu jogar como lateral. O que aconteceu foi que o Tele Santana falou: Cafu, a partir de hoje você vai jogar como lateral. Aí o Cafu não teve o que fazer, bicho. Aí o Cafu foi meio que forçado e aos poucos ele foi se acostumando e aos poucos também ele foi gostando de jogar lateral. E dali em diante o Cafu virou lateral direito. Em 1990, o São Paulo ficou com o vice do Brasileirão. Porém, 90 foi um ano muito marcante para Cafu, justamente porque foi o ano em que ele foi convocado pela primeira vez a